Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Passando aqui para trazer mais informações do dia do Inter. Amanhã tem uma rodada decisiva para o Internacional pela Copa Sul-Americana. A gente vai falar mais disso. Tem algumas opções para o técnico Mano Menezes, que deve ter mudanças em relação ao jogo contra o Fluminense. Mudança na logística, a gente pode ver um Inter cansado amanhã contra o Independiente Medellín. E Thiago Galhardo voltando para o Internacional. Eu vou explicar mais disso na sequência aqui. Então eu vou pedindo já para você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, é muito importante para nós, e também ativa o sininho. Ativando o sininho você recebe notificação dos próximos vídeos, então é muito importante que você faça isso. Bom, pessoal, depois da estreia do Mano Menezes no último sábado, vitória importantíssima com gol do alemão contra o Fluminense no Maracanã, tem algumas modificações importantes para a partida de amanhã. Terça-feira, Inter Independiente Medellín e Inter lá na Colômbia, em Pereira, na Colômbia, cidade colombiana. Não vai ser em Medellín o jogo. E é um jogo importante, porque o Independiente Medellín é líder do grupo. Hoje o Inter é terceiro colocado com 2 pontos, 2 empates contra o 9 de outubro na estreia e contra o Guairenha no Beira-Rio. Um jogo antes da demissão do Medina, né? Então, pessoal, em relação a isso... esse jogo foi na quinta, o Medina foi demitido na sexta-feira. Mas o Inter deve ter algumas mudanças para o técnico Mano Menezes. Ele falou na coletiva após o jogo contra o Fluminense que o Rodrigo Moledo fica em Porto Alegre. Vai ficar pelo menos uma semana trabalhando e pode voltar já contra o Avaí no domingo. Mas fica em Porto Alegre, não está na Colômbia. E a outra modificação vai ser no parceiro do Moledo. No parceiro do Bruno Mendes, perdão. O Rodrigo Moledo fica fora, o Bruno Mendes será o titular. Então, quem jogará ao lado do Bruno Mendes? Gabriel Mercado seguirá como titular ou o Vitão podendo fazer a sua estreia? O Gabriel Mercado acabou saindo, ele foi mal contra o Fortaleza, começou também a partida contra o Fluminense, mas saiu também cansado de campo após o término da partida. Então é uma possibilidade que o Mercado seja poupado, fique no banco e jogue Vitão e Bruno Mendes. No lugar do Moledo vai o Bruno Mendes. Agora a questão é quem joga ao lado do Bruno Mendes. Gabriel Mercado ou o próprio Vitão podendo fazer sua estreia com a camisa do Inter. Já são aí 2 modificações, as 2 no sistema defensivo, a dupla de zaga. E aí a outra, terceira e possível última modificação do time do Mano Menezes é no ataque. O alemão se credencia à titularidade a começar uma partida com a camisa do Inter. Só lembrando que o alemão estreia contra o 9 de outubro, ele vai bem quando ele entra durante a partida no lugar do Wesley Moraes, ele vai bem na estreia do Brasileirão, apesar da derrota do Inter contra o Atlético Mineiro no Mineirão, ele vai bem contra o Fortaleza, entra e marca o gol da vitória, e também entrou e marcou o gol da vitória agora contra o Fluminense. Então há grandes chances do alemão ganhar uma vaga na equipe titular, ao lado aí do Depena pelo lado esquerdo e do Wanderson pelo lado direito. Sendo assim, pessoal, o Inter deve ter em campo e deve ser confirmada essa equipe pelo técnico Mano Menezes, tá bem? Daniel no gol, Bustos, Bruno Mendes, Mercado ou Vitão e o René na lateral esquerda, Gabriel e Edenilson, a dupla de volantes mais uma vez, Wanderson no lado direito, Depena no lado esquerdo, Maurício centralizado e o alemão ou Wesley Moraes no comando do ataque, o alemão na frente nessa disputa. São as possibilidades aí para o técnico Mano Menezes, mas esse deve ser o time que deve ser confirmado contra o Independiente Medellín. Reforçando, gente, é uma partida muito importante para o Inter. Se o Inter perder para o Independiente Medellín, praticamente dá adeus à competição, porque o Independiente Medellín vai disparar na liderança. Tem Guairenha em 9 de outubro, então também é um jogo que o Inter fica de olho. Então o Inter tem que pelo menos pontuar. Vencendo, maravilha. Pode inclusive, se vencer, chegar a 5 pontos e dormir na liderança do grupo. É uma possibilidade também para o Internacional. A logística do Inter, pessoal, é um pouco complicada, tá? O Inter jogou no sábado contra o Fluminense, no domingo fez um voo direto Rio-Bogotá na Colômbia. Hoje, por volta das 2 horas da tarde, foi de Bogotá para Pereira, também na Colômbia, de avião, e de Pereira foi para a Armênia, que é uma... não Armênia país, não me entendam mal, Armênia cidade que fica na Colômbia. Então foi Rio, Bogotá, de avião,
Bogotá Pereira, na Colômbia, que inclusive é o palco da partida de amanhã contra o Independiente Medellín, e depois uma viagem de cerca de 1 hora e meia de ônibus de Pereira, na Colômbia, para Armênia. O Inter vai treinar nesta noite em Armênia, vai dormir por lá, e amanhã, próximo ao horário do jogo, à noite, no início da noite, volta de ônibus para Pereira, também na Colômbia. Repito, mais ou menos 1 hora e meia de viagem. Essa é a logística do Inter para essa partida contra o Independiente Medellín. Agora, pessoal, muita gente tem perguntado sobre os jogadores que voltam. A janela fechou lá na última semana, o Inter só pode contratar jogadores caso eles não tenham um vínculo, mas tem jogadores que vão retornar de empréstimo. O Peglow não vai ser comprado pelo Porto, o Léo Borges também não vai ser comprado pelo Porto, devem voltar, o Porto está quebrado, está às vias de ganhar, é verdade, o título do Campeonato Português, mas está quebrado, o Porto não deve comprar esses dois jogadores. A opção de compra do Peglow é de 5 milhões de euros, não será comprado, volta para Porto Alegre, volta para o Inter. Aí a questão é da direção se vai reintegrar esses atletas. Mas tem muita gente perguntando recentemente do Thiago Galhardo, e eu conversei com duas pessoas, um dirigente do Inter e o empresário do Galhardo, e mais uma pessoa, 3. O empresário do Galhardo, um dirigente do Inter e mais uma pessoa próxima ao Galhardo, que convive com ele lá na Espanha, lá no Celta de Vigo, tá? O Galhardo não deve ser comprado pelo Celta. A opção de compra do clube espanhol é de 10 milhões de reais. Ele não deve ser comprado, inclusive voltará a Porto Alegre aí no meio do ano. Lembrando, a temporada europeia já está próxima de terminar, já está acabando os campeonatos, os times definindo quem será o campeão, quem está ganhando as taças e tudo mais. E aí o Thiago Galhardo volta para Porto Alegre, ele ainda tem contrato com o Inter. O que o Inter vai fazer com o Galhardo, já que ele deve voltar? A tendência é que o Inter reintegre o Galhardo ao elenco, porque o Wesley Moraes não vem dando resposta, o Cadorini também não, e hoje só tem o alemão dando resposta. Por mais que tu tenha 3 jogadores para a posição, até aqui nesse início de temporada só um deu resposta de verdade. Então o Galhardo pode ser reintegrado pela direção do Inter no plantel de jogadores. Repito, ele tem ainda vínculo com o Celta de Vigo de empréstimo até o meio deste ano, e aí tem uma opção de compra de 10 milhões de reais que não deve ser exercida pelos espanhóis. Lembrando, pessoal, amanhã, Copa Sul-Americana, Inter Independiente Medellín e Inter, 9h45 da noite. O Inter precisa vencer na Copa Sul-Americana para pensar e sonhar com as oitavas de final da competição. Lembrando, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica ligado que quem sabe até hoje a gente já volta aí com live, mais informações de Inter aqui no canal. Valeu, um abraço e até a próxima.